sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Bom dia, irmãos, na paz do Senhor, nesse lindo dia que o Senhor nos dá, esse novo dia 4 de setembro de 2022, e nessa nossa congregação da manhã, nós vamos salmodiar a Deus com os primeiros 8 versículos do Salmo 119. Salmo 119, de 1 a 8. Bem-aventurados os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam nos seus caminhos. Tu ordenaste os teus mandamentos para que os cumpramos à risca. Tomara sejam firmes os meus passos, para que eu observe os teus preceitos. Então não terei de que me envergonhar, quando considerar em todos os teus mandamentos. Render-te-ei graças com integridade de coração, quando tiver aprendido os teus retos juízos. Cumprirei os teus decretos, não me desampares jamais. Aleluia. Muito bem, neste salmo que começamos a semana passada, domingo de manhã, domingo pela manhã, no versículo de número 1, nós vamos ver hoje um tema que eu resumi nesse título, repita depois de mim aí: prescrições divinas. Olha essa palavra ali, prescrições. O que é uma prescrição? A gente está acostumado com essa palavra, Quando a gente vai ao médico e ele havia para nós uma receita, ele prescreve, E nós chegamos então na farmácia com alguma coisa, com um documento que é a receita, que foi prescrita, ou seja, pré-escrita, pré-escrita, escrita antes por um médico, e ali então, de acordo com aquelas prescrições, nós compramos o remédio na farmácia. Prescrição é algo que foi escrito previamente, algo que foi pré-escrito. E a palavra escrever, o verbo escrever, ou alguma coisa que está escrito, não é apenas letras, não significa apenas letras escritas em uma determinada superfície, como nós temos aqui no papel. A palavra escrito é algo que define determinação, alguma coisa que já está determinada. Nós usamos isso no nosso linguajar. Quando nós queremos dizer alguma coisa para alguém e queremos dizer para essa pessoa que isso nós estamos dizendo é uma coisa convicta, uma coisa certa, a gente fala assim: pode escrever. Não falei? Já usou essa expressão? Pode escrever o que eu estou dizendo. Ninguém está lá escrevendo, mas você diz pode escrever, porque você está colocando isso como uma coisa certa, uma coisa indubitável, uma coisa sobre a qual você tem convicção. Assim é o caráter de toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, toda a palavra de Deus já foi determinada por Deus, ou seja, pré-escrita, pré-determinada por Deus, para ensinar seus filhos, para nessa palavra se revelar aos seus filhos, não só no tempo, mas também por toda a eternidade. Aleluia. Deus
baixou lá na eternidade, antes da fundação do mundo. Deus baixou, fez um download, baixou para si mesmo, né, um propósito de se revelar para nós. Um propósito de se revelar para nós. Por isso, em todas as obras de Deus, em tudo o que Deus faz, está presente esse propósito de se revelar. É como se Deus falasse para nós assim: olha, meus filhos e minhas filhas, tudo o que eu faço é para, por meio disso que eu faço, me revelar para vocês. Através de tudo o que eu faço, vocês me conhecerem melhor, vocês me conhecerem mais. Deus quer ser conhecido, mas preste atenção, não de todo mundo, só dos seus verdadeiros filhos e filhas. Os outros, Deus se esconde deles. Por isso que os antigos mestres, os primeiros mestres do cristianismo, que surgiram ali do século II para o século III, do século II foram os primeiros que foram ensinados pelos apóstolos originais de Cristo Jesus. Eles tinham duas palavras acerca de Deus, né, que eles falavam em latim. Eles diziam que Deus era o Deus absconditus e o Deus revelatus. Deus revelatus significa Deus revelado, o Deus que se revela exclusivamente a seus filhos e filhas. A revelação de Deus, ela não é inclusiva, ela não inclui todo mundo. Deus não se revela a todo mundo, Ele só se revela aos seus filhos e suas filhas. Como diz num outro salmo aqui, só aqueles com quem Ele tem uma aliança, e a eles Deus se revela. Deus revela a sua intimidade. A intimidade do Senhor não é para todo mundo. A intimidade do Senhor é só para aqueles que o temem, para aqueles que o buscam de todo o seu coração. Para todos os outros, que sempre foi, é e sempre será na história da humanidade, a maioria esmagadora, para todos eles, Deus é o Deus absconditus, Deus escondido, Deus escondido. E eles passam a sua vida toda sem conhecer a Deus. A alma humana, isso não só dos filhos de Deus, mas de todos os seres humanos, a alma humana foi criada por Deus com o propósito de conhecer a Deus. E nesse conhecimento, experimentar a Deus, ter experiências com Deus. Por isso que Deus colocou na alma a mente, as emoções e a vontade. Isso para todos os seres humanos. Muitas vezes nós pensamos que a pior coisa que os condenados vão experimentar no lago de fogo e de enxofre é o fogo eterno, é a dor do fogo ardendo eternamente em suas vidas. Não é essa. A pior dor que a alma dos condenados vai experimentar é a dor de nunca conhecer Deus na sua intimidade. Porque é isso que a alma humana anela. É para isso que a alma humana foi criada. E quando uma alma tem essa revelação, quando uma pessoa tem essa revelação, ela vai falar igual o Salmo 42. Senhor, assim como a corça suspira pelas correntes das águas,
assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. As pessoas que não são de Deus, elas têm essa sede, mas elas não compreendem essa sede. Elas pensam que essa sede é sede de felicidade. E elas ficam no mundo à procura de felicidade, à procura de grandes emoções, à procura de prazeres terrenos e alegrias fugazes. E no lago de fogo e de enxofre elas não terão mais como fazer isso. Então elas vão cair na real que a alma delas tinha sido criada para conhecer Deus, e é isso que a alma precisa, conhecer Deus. Não de nenhuma outra coisa, mas de conhecer o Senhor. E o Senhor permaneceu abscônditos, escondido para elas, e vai permanecer assim por toda a eternidade. O maior sofrimento dos condenados é que eles não terão mais nenhuma esperança de saciar as suas almas com o conhecimento de Deus, e viverão eternamente com almas aflitas, porque o propósito da sua criação não foi realizado. Não conheceram o Senhor. Nós somos criados para conhecer o Senhor. Foi isso o que Ele prescreveu. E depois deu um insight para alguns homens, para que eles colocassem esse insight, esse pequeno insight, essa pequena introdução resumida em 66 livros, que nós chamamos de Sagrada Escritura, Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é apenas um pequeno insight, uma pequena introdução do que Deus ainda tem para nos revelar na glória. Mas nesse pequeno insight, em tudo isso que foi prescrito por Deus, e depois, num determinado período da história, escrito por homens santos que Ele levantou, se tornando para nós então Sagrada Escritura, é suficiente para nós começarmos nessa terra a conhecer Deus. O céu é exclusivamente para aqueles que começaram a conhecer Deus na terra, perscrutando as Escrituras. Perscrutar, Jesus disse: perscrutais as Escrituras, pois julgais ter nelas vida eterna, são elas que testificam de mim. Quem não começou a conhecer Deus na terra, não tem nada o que fazer no céu. Vai continuar sem conhecer Deus e sofrendo por isso na eternidade, sem Deus. A palavra de Deus, portanto, é a receita, é a prescrição de Deus, é o remédio para as nossas almas serem preenchidas, ficarem satisfeitas, e satisfeitas ficarem quietas, como Davi disse no Salmo 131, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é minha alma para comigo. A alma humana no pecado é inquieta. Olha os milhões de almas que estão lá, vibrando e pulando para Satanás no Rock in Rio. Assim são as pessoas no mundo, as almas inquietas. Elas estão daqui para acolá, de lá para cá, se enchendo de viagens, se enchendo de festas, se enchendo de shows, se enchendo de entorpecentes, se enchendo de falsas alegrias, porque eles não sabem que essa inquietude da alma
é para conhecer a Deus, é por conhecer a Deus, do Deus que eles se afastam, com medo de que esse Deus tire deles essas alegrias fugazes, esses prazeres ilusórios, mentirosos, com os quais Satanás, o príncipe deste mundo, os distrai. O que a alma humana mais quer, mais anela, é conhecer Deus. E somente nós, filhos de Deus, já estamos envolvidos com essa experiência. Nós não temos mais sede de conhecer qualquer outra coisa. Nossa sede é de conhecer a Deus. Aleluia. E foi isso que ele prescreveu na sua palavra. Portanto, toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, são, repitam, prescrições divinas. Muito bem. Nós vamos hoje meditar no versículo de número 2, né? Já lemos do 1 a 8 e vamos meditar no versículo de número 2, cujo título é, repita depois de mim, caráter preventivo da palavra de Deus. Como prescrição é algo que foi escrito previamente, foi escrito antes, isso estabelece também esse caráter preventivo da palavra de Deus. Em termos desse caráter, o caráter da palavra de Deus é duplo. A palavra de Deus tem um duplo caráter. O caráter preventivo, que é o que nós vamos ver nesse versículo 2 que vamos ler, vamos meditar. Mas a palavra também tem o caráter, a mesma palavra tem o caráter corretivo. Esse é o duplo caráter da palavra de Deus. A palavra de Deus é tanto preventiva, como também corretiva. Repita isso para você memorizar. A palavra de Deus é preventiva e corretiva. Aleluia. Em primeiro lugar, e essa é a forma que mais agrada a Deus, a palavra de Deus é preventiva. A palavra de Deus é preventiva. Tem até um ditado popular que não está incorreto, é um ditado até correto, né? É melhor prevenir do que remediar. É melhor estar prevenido, né? Se prevenir para não cair em determinados erros, do que ter que remediar a situação depois que você caiu em determinados erros. Bom, a palavra de Deus é preventiva, tem esse caráter preventivo, porque o propósito de Deus é ensinar os seus filhos, como está escrito também no livro de Provérbios, né? Ensina a criança o caminho que ela deve andar. Isso é um ensino preventivo. Pais são responsáveis de prevenir os seus filhos, e usando como instrumento de prevenção a palavra de Deus, ensinar a palavra de Deus para os seus filhos, para preveni-los, e nessa prevenção, né, conduzi-los de tal maneira na vida que eles não caiam em determinados erros que a maioria da humanidade cai, que eles não caiam em determinados pecados que a maioria da humanidade cai, porque já estão sabendo antes, eles estão conhecendo antes, eles estão prevenidos. É isso que Deus falou através de Salomão no livro de Provérbios para os pais: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e até quando for velho ela não se desviará dele. Aleluia. Porque essa criança teve um ensinamento preventivo, recebeu a palavra de Deus nesse caráter preventivo. Caráter preventivo. Mas a palavra de Deus também tem caráter corretivo. Só que aí é mais difícil, tá? É melhor prevenir do que ter que corrigir depois. É melhor prevenir agora do que ter que corrigir depois. Porque a correção nem sempre dá certo.
A prevenção tem mais garantias do que a correção. A correção nem sempre dá certo. Por quê? O caráter corretivo da palavra de Deus só vai dar certo nos eleitos de Deus. Fora da eleição, pode gastar saliva corrigindo os muitos chamados, ou os demais pecadores que, além de não serem corrigidos, vão ficar irados contra quem tentar corrigi-los. Aí o livro do Provérbios diz de novo, olha, não corrija o ímpio, porque ele se voltará contra você. Corrija o justo, e será como óleo na sua cabeça. Uma vez alguém perguntou para mim, por que nós não temos óleo aqui na igreja? Eu falei, não, nós temos óleo. Temos o óleo. O óleo é a palavra de Deus que vem para corrigir o justo. A correção do Senhor, o caráter corretivo da palavra de Deus, cai bem como óleo sobre a cabeça do justo. Óleo sobre a cabeça é conhecimento na mente. Isso é o que significa unção. O conhecimento de Deus aqui, operando o segredo máximo. O segredo máximo e primordial da nossa santificação é o que Paulo colocou em Romanos 12:2 como a renovação da nossa mente. Não vos conformeis com este século, mas sede transformados mediante a renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, que é a nossa santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O segredo da santificação, portanto, está na renovação da mente. E a renovação da mente ocorre pelo ministério do Espírito Santo, que faz o quê? O que Jesus disse em João 16:13. Quando ele vier, o Espírito da verdade vos guiará a toda a verdade, a toda a palavra. E como o Espírito Santo faz isso? Paulo escreveu em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3. O Espírito Santo escreve, o Espírito Santo imprime na nossa mente a palavra de Deus. E aí nós somos transformados em cartas vivas de Cristo. Bíblias vivas, escritas não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente. Não em tábuas de pedra, como foram escritos os 10 mandamentos, mas em tábuas de carne. Isto é, em nossos corações, em nossas almas, em nossas mentes. E é aí que acontece a santificação, e é aí que uma pessoa é de verdade corrigida por Deus dos seus erros. Por isso é que essa obra só ocorre naqueles que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Em mais ninguém Deus faz isso, e para todas essas pessoas Deus continuará sendo o Deus absconditus, escondidos. Passarão pela vida sem conhecer Deus e vão para a condenação com as suas almas sedentas de conhecer Deus, mas jamais terão essa sede saciada. Porque só terão a sede saciada do conhecimento de Deus os que estiverem na glória, onde hoje nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem o coração humano imaginou o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Aleluia.
Vamos ver então o versículo 2, né? Na nossa Bíblia aqui, né, Almeida, Revista e Atualizada, nós temos assim: bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Vamos repetir? Bem-aventurados os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Aleluia. Bom, esse texto está quase que 100% correto, né? Com exceção da primeira palavra. Então, como de costume, vamos ver em hebraico como ele foi escrito. Aí tem as letras hebraicas: Asherei, Notzirei, Edotaiv, Behol, Levi e Dereshurro. Eu coloquei essas letras hebraicas com letras portuguesas e ficou assim, como no próximo slide, ó. Asherei, Notzirei, Edotaiv, Behol, Levi e Dereshurro. Vamos ler juntos? Asherei, Notzirei, Edotaiv, Behol, Levi e Dereshurro. Muito bem, estão falando em línguas estranhas. Essa aí é a língua do Antigo Testamento. A tradução literal para o português é como nós vamos ver agora, ó. Ao invés de bem-aventurados, é o único erro aí da Bíblia em português. Ao invés de bem-aventurados é benditos. Benditos os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Vamos repetir? Benditos os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Glória a Deus. Bom, vocês já me viram várias vezes falar acerca desse assunto, né? Qualquer texto que você estiver lendo na sua Bíblia em português e que trouxer as palavras bem-aventurados ou então feliz ou felizes, não era assim que está no texto original, nem no hebraico do Antigo Testamento e nem no grego do Novo Testamento. No hebraico do Antigo Testamento são duas palavras. A mais usada é aqui, essa que nós vimos ali, Asherei. Asherei, que é uma interjeição hebraica que pode ser traduzida como bendito, se estiver falando de um homem, bendita, se estiver falando de uma mulher, ou benditos, de dois ou mais homens, benditas, duas ou mais mulheres, ou então abençoado, abençoada, abençoados, abençoadas. Outra palavra em hebraico que não é uma interjeição, mas é um adjetivo em hebraico. É uma palavra que todos vocês já devem ter ouvido por aí, mas pronunciando assim errado, né? Baruque. Já ouviram Baruque por aí? Baruque. O pessoal fala Baruque, né? Mas na verdade a pronúncia é Baruch. Baruch e não Baruque. Tá? Baruch é um adjetivo que, assim como Asherei é bendito ou abençoado, bendita ou abençoada. Só que Baruch é masculino, bendito ou abençoado, né? Bendita ou abençoada é Barha, Barha, bendita ou abençoada. E plural, benditos ou abençoados é Baruchim, Baruchim. E plural feminino, benditas ou abençoadas, Baruchot, Baruchot. Aí fica Baruch, Barha, Baruchim, Baruchot. Então, depois dessa aula de hebraico, para vocês, né, são essas duas palavras, né, Baruch, o adjetivo Baruch, e a interjeição Asherei, que se acha no Antigo Testamento para bendito ou abençoado, jamais bem-aventurado e nem feliz ou felizes. No Novo Testamento, Jesus também não falou bem-aventurados lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados, não, Jesus não disse isso. O Novo Testamento foi escrito na língua grega e o apóstolo Mateus escreveu em Mateus capítulo 5, se você ler esse evangelho em grego, que Jesus disse em grego Makarios. Makarios. E a tradução de Makarios do grego para o português é bendito, bendita,
benditos, benditas, ou abençoado, abençoados, abençoada, abençoados, abençoadas. Porque o conceito de bênção que a Escritura traz vai além de benefícios generalizados de Deus, benefícios indiscriminados de Deus para todo mundo. O conceito amplo e máximo e profundo de bênção de Deus na Bíblia se refere à salvação. A salvação é a bênção por excelência. E por isso que nós temos que sempre ler também um versículo famoso aí da Bíblia, corrigindo esse versículo, porque eu não encontrei nenhuma Bíblia em português que esse versículo esteja correto, que é Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3. Na nossa Bíblia, a que nós usamos aqui, Almeida Revista e Atualizada, também está errado. Está escrito assim, ali, bendito o Deus que nos abençoou em Cristo Jesus, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A Bíblia Revista e Corrigida, mais usada pelo mundo evangélico, piorou ainda mais, colocou bênçãos no plural. Bendito o Deus que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. As duas traduções estão erradas. Paulo não colocou, em primeiro lugar ali, bênçãos no plural, ele colocou ali bênção no singular, tá? Bênção no singular. Bênção ali no grego é eulogia. Eulogia, Paulo colocou no singular, portanto não são bênçãos, mas singular. E Paulo não colocou ali, não escreveu ali no original, toda sorte, como está na nossa Bíblia Almeida Revista e Atualizada. Toda sorte de bênção seria a mesma coisa de todo tipo de bênção. Está se referindo a todas as bênçãos que existem, tá? Paulo não falou isso. A tradução correta é: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou. O verbo vem no passado, porque se refere a antes da fundação do mundo. Nos abençoou com toda a bênção espiritual. Com toda a bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. E essa bênção espiritual é exclusivamente a salvação. Não é nenhuma outra bênção. Não é nenhum milagre, não é nenhuma cura, não é nenhuma bênção natural, nenhum benefício natural. É a bênção principal, matriz, a principal bênção de Deus sobre alguém, sobre um ser humano. A maior bênção que um ser humano pode receber de Deus é a salvação. Porque todas as outras bênçãos, todo mundo pode receber, mas mesmo tendo recebido tantas bênçãos e não recebido a salvação, de que adiantou a sua vida? A bênção de Deus por excelência é a salvação. Por isso nesse versículo 2, como no versículo 1, o escritor deste salmo está se dirigindo, se referindo aos salvos, aos eleitos de Deus, àqueles que foram comprados por alto preço para serem propriedade exclusiva de Deus. Portanto, os eleitos são esses benditos que, repita comigo a próxima frase, guardam as suas prescrições. Em hebraico, o verbo guardar é o mesmo verbo obedecer. Obedecer. Guardar é obedecer. E Jesus estabeleceu uma característica, uma das características que diferem
os poucos escolhidos dos muitos chamados. Os muitos chamados são aqueles que ouvem as palavras de Deus, mas não as praticam. Ou seja, não as guardam, não as obedecem. Ouvem a palavra de Deus. Os muitos chamados são os religiosos, que ouvem a palavra de Deus lá dentro do templo religioso, mas quando saem lá fora, na sua casa, no seu trabalho, na sociedade, na sua escola, na sua faculdade, aonde quer que vivem, não praticam aquilo que ouviram. Os religiosos deixam a palavra de Deus dentro do templo de pedra. Não levam para a sociedade, não levam para a sua vida. Ouvem, mas não praticam. Jesus disse que essas pessoas são pessoas insensatas e que estão edificando a sua vida, que ele representou ali como uma casa espiritual, sobre a areia. A areia representa a instabilidade. É por isso que essas pessoas, eu tenho muita experiência com isso, esses muitos chamados são pessoas instáveis, cheias de altos e baixos. Um dia parece que estão lá em cima, outro dia estão lá embaixo. Não firmam nunca no Senhor, porque cada palavra que eles ouvem, não levam para a vida deles, não levam para a prática deles, não guardam, não observam a palavra. Aí Satanás tira a palavra semeada neles, e a vida inteira eles ficam recebendo palavra e Satanás tirando, recebendo palavra e Satanás tirando, recebendo palavra e Satanás tirando deles a palavra, porque eles não levam a palavra a sério, eles não praticam. Eles pensam, essa palavra não é para mim, né? Essa palavra é para fulano. Como fulano devia estar aqui para escutar essa palavra? Não é para você a palavra. É para cada filho de Deus entende que a palavra de Deus é toda para ele. Os muitos chamados não. A palavra bate e volta. Os poucos escolhidos são aqueles que ouvem a palavra, recebem a palavra e guardam, obedecem, praticam. A palavra fala para agir dessa forma, então eu vou agir da forma que a palavra manda. E às vezes a forma que a palavra manda parece que para você é um fracasso. Se eu agir conforme a palavra nessa situação aqui, eu vou sair perdendo. Aí você vai e age como ímpio, e é aí que você perde a vida eterna. E quando você age de acordo com a palavra, parece que você perde. Mas você está ganhando porque Deus está vendo você agindo em obediência a Ele, numa circunstância em que tudo pedia para você agir contra. Aí, amados, a mão de Deus vem, e te supre além da conta. Porque você foi obediente ao Senhor, quando todas as circunstâncias apontavam para você não obedecer a palavra, porque se você obedecer, você vai levar a pior. Cuidado, porque é aí que nós somos testados nessa vida. Deus nos testa. É aí que nós somos provados, Deus nos prova. Então, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem a palavra da verdade? É guardá-la, é obedecê-la, é praticá-la em todas as circunstâncias da vida. Aí esses são aqueles que Jesus chamou de prudentes, que edificaram a sua casa sobre a rocha. Venha o que vier contra essa pessoa, ela não vai cair, porque a sua vida está edificada sobre a rocha. É isso a vida edificada sobre a rocha. É isso que Jesus disse em Mateus 16:18. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja,
e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno estão prevalecendo contra um monte de crente por aí. E não só as portas, as janelas, os cômodos, os móveis, o inferno inteiro tem prevalecido sobre um monte de crentes. Porque ouvem palavra e teimam em não obedecer, não praticar, vive do seu jeito. O seu jeito te leva para a condenação. O jeito de Deus leva para o céu. A palavra jeito, né? A palavra jeito em inglês é way, é caminho. Caminho é jeito, maneira, o único jeito, a única maneira, o único caminho de chegar no Pai é Jesus. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Glória a Deus. Então, os eleitos são benditos e abençoados porque eles são esses que guardam as suas prescrições. A palavra de Deus então tem o caráter de prescrição, tem o caráter preventivo. Foi escrito e determinado por Deus antes da fundação do mundo, mesmo antes dos homens que escreveram colocarem por escrito sob a inspiração do Espírito de Deus. Se Deus prescreveu isso, seus filhos obedecem sem questionar. Obedecem incondicionalmente. A obediência tem essas duas características. Ela é inquestionável, tá? É obediência inquestionável, e ela é obediência... me fugiu a palavra agora, quem lembra aí? Ninguém, hein? Oi? Isso, obrigado. Quem foi que falou aí? Eliana, foi você? É incondicional, muito bem. Essas duas características. Essa é a idade, veja, vai chegando nos 60, acontece isso. Então, a obediência tem essas duas características. Ela é inquestionável e é incondicional. Não, eu só vou obedecer essa palavra se. Não existe se. A obediência é incondicional. O Senhor falou, eu obedeço. O Senhor falou, filhos obedecem. Todo mundo quer ser chamado de filho de Deus. Não, filho de Deus é quem obedece. Obedece inquestionavelmente. Tá? Obedece a Deus incondicionalmente. E esse é o modelo que nós temos em Cristo Jesus. Jesus, feito homem na terra, esse foi um dos propósitos de Jesus ter sido encarnado, recebido natureza humana, para ser para nós, filhos de Deus, modelos, referencial de obediência. E note que ele foi, a Bíblia diz que ele foi tornando-se obediente. Ele tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Vamos ser realistas. Obedecer não é fácil. É mais fácil desobedecer. Desobedecer combina mais com a alma humana decaída do que obedecer. A alma humana decaída sempre tem uma resistência, sempre oferece uma resistência para obedecer. A gente vê isso desde a mais tenra idade dos nossos filhos, não é verdade? Quem é pai aí? Desde a mais tenra idade eles já oferecem resistência para obedecer. E eles querem questionar as ordens. Filho, faz isso. Mas por que eu tenho que fazer isso? Questionando. Eu só vou fazer isso, pai, se o senhor me der aquele presente que eu estou querendo. Está vendo? E os pais caem nessa. Olha, se você fizer o que eu estou mandando, no fim do ano eu vou te dar o seu presente.
Então é isso que os motiva a fazer, não porque querem obedecer, mas porque querem ganhar alguma coisa. A alma humana, como eu disse ontem, na palavra de ontem, ela é corrupta. E por isso ela não é dada à obediência. Ela não é inclinada à obediência. Nas nossas almas não existe a inclinação para a obediência. Para obedecer, nós temos que empregar esforço. Para desobedecer, você desobedece sem se esforçar, é natural. Falamos sobre isso na nossa aula de sexta-feira passada, no nosso seminário. Para desobedecer é fácil, porque segue a inclinação natural da alma. Mas para obedecer você tem que puxar. Para obedecer você tem que colocar rédea na sua alma. Para obedecer você tem que forçar a sua alma. E é desses que é o reino dos céus, como Jesus disse em Mateus 11, 12. Mateus 11, versículo 12. O reino dos céus é conquistado por esforço. Os que se esforçam o conquistam. O esforço para obedecer ao Senhor. Obedecer não é fácil e também não foi fácil para Jesus. A palavra de Deus diz aqui na carta aos Hebreus que Jesus, mesmo sendo filho perfeito de Deus, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Pensa que Jesus, por não ser pecador, aprendeu a obediência com facilidade? Não, Jesus aprendeu a obediência com sofrimento. É o tipo de sofrimento que a gente chama de sofrimentos inevitáveis. Tem sofrimentos evitáveis, mas tem sofrimentos inevitáveis. E é um sofrimento inevitável que todos nós, filhos e filhas de Deus, temos que encarar, que é o esforço que temos que empregar na obediência ao Senhor. E sofrer para obedecer e sofrer por obedecer. Diga, sofrer para obedecer? Sofrer por obedecer. Para obedecer nós sofremos, e ao obedecermos vamos ter consequências sofríveis também em nossas vidas. Mas olha o que Paulo diz, não lembro agora se é a carta aos Filipenses ou Colossenses, mas o Espírito Santo está trazendo para mim essa palavra agora. É Filipenses ou Colossenses, depois vocês dão uma olhada na Bíblia de vocês. Paulo fala assim: a vós outros foi dada a graça, não somente de crer em Cristo, mas também de por Ele sofrer. Olha o que Paulo diz, hein? A nós foi dada a graça não somente de crer em Cristo, mas também de por Ele sofrer. Então eu obedeço a palavra, Jesus, por amor de Ti. Mesmo que para isso eu sofra, e mesmo que por causa disso eu venha a sofrer, mas eu prefiro obedecer por amor ao Senhor, porque o reino dos céus é só para aqueles que amam o Senhor. Amém? Por isso Jesus disse em João 14, 23, se alguém me ama, a prova é essa: guardará, mesmo verbo, guardará, obedecerá a minha palavra. E a esse o meu Pai o amará. E nós, eu, o Pai e o Espírito Santo, viremos para Ele e faremos nele morada. Aleluia. Porque a palavra de Deus não pode ser burlada. Elas são prescrições de Deus, e que nos ajudam a não cair em muitos erros aí pela frente, a não cair em muitas armadilhas. Esse é um mundo cheio de armadilhas, esse mundo é um campo minado de Satanás, e só o Espírito de Deus, guiando-nos na verdade, não nos deixa pisar
em nenhuma dessas minas destruidoras que Satanás plantou aí no meio da humanidade. Vivemos no meio desse campo minado. Por isso a forma de viver aqui é no Senhor. E o versículo termina com uma das coisas fundamentais, essenciais em todo o propósito de Deus na criação do homem. Benditos os que o buscam, os que buscam o Senhor de todo o coração. Os que buscam o Senhor de todo o coração. Na língua hebraica tem dois verbos que têm significados diferentes. Um verbo é o verbo procurar e outro verbo é o verbo buscar. O verbo procurar, lá no hebraico, ele é um verbo que ele é conjugado numa classe verbal que se chama kal. Kal significa leve. Procurar é um verbo leve. Porque quem procura pode ser que ache e pode ser que não ache. Mas o verbo buscar, ele não é dessa categoria kal. Ele é de duas outras categorias de verbos no hebraico, que é piel e refil. Piel e refil, que são características de verbos fortes. Buscar é um verbo que indica que a pessoa só para de buscar quando ela encontra o que estava buscando. Quem procura e não acha, se conforma porque não achou. Mas quem busca, não se conforma até achar o que está buscando. Por isso Jesus disse, né? Quem busca, achará. Tá? Quem busca, encontrará. E Paulo pregou em Atenas a pregação, como deve ser a pregação do Evangelho para todo mundo, para a humanidade. Quando você estiver pregando para os descrentes, essa é uma das coisas que você tem que pregar. Olha, sabe por que Deus te criou? Sabe por que Deus criou todos os homens? Para que buscassem a Deus. Nem que tateando como cegos o pudesse encontrar, bem que não está longe de cada um de nós. Para buscarem a Deus. E através de Isaías e Jeremias, Deus disse, e buscar-me-eis, e me achareis quando? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Essa palavra em hebraico, beholev, de todo o coração, tá? De todo o coração, né? With all your heart em inglês, de todo o coração, de todo o coração. As pessoas não entendem o que é isso. Empregando toda a força de sua alma numa coisa que você está fazendo. Os muito chamados não buscam a Deus dessa forma. Só os poucos escolhidos buscam a Deus dessa forma, com verdadeiro afinco, com verdadeira avidez, com verdadeira fome e sede de quem busca para achar. Eu estou buscando não para ser frustrado nessa busca, estou buscando para achar o que eu estou buscando. É aí que Jesus disse, que Deus disse, me achareis. Me achareis. Só os poucos escolhidos têm isso no seu coração, na sua alma, porque o segredo é Filipenses 2:13. Porque Deus opera neles, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Essa operação não tem no coração dos outros.
Uma pessoa não vai buscar a Deus de todo o coração dela só de você falar para ela fazer isso. Uma pessoa só vai buscar a Deus de todo o coração quando Deus operar nela o querer e realizar essa busca. E aí, esses são benditos, porque esses o encontram. E para esses, ele sempre será, agora e na eternidade, o Deus revelatus, o Deus que se revela. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso.